Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Boa noite, amados irmãos. Estamos diante da presença do nosso Deus nesta quarta-feira e eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer, em primeiro momento, queremos trazer uma palavra de agradecimento ao pastor Sérgio Pedro, da Igreja Congregacional, nosso amigo, pastor presente na igreja, um pastor, um homem de Deus. Nós o conhecemos mais como o pastor Sérgio de Guararema, que foi quando nós o conhecemos. Então nós agradecemos o pastor Sérgio e rogamos a Deus que Deus o abençoe seu ministério, cuide de sua vida, de sua saúde, de sua família, e que o pastor continue sendo esse servo de Deus, sempre presente na obra do Senhor, nas nossas vidas. E nós agradecemos pelo carinho, pela sua atenção, e fizemos o convite e o Senhor prontamente aceitou. Que Deus o abençoe, então nós agradecemos.
E nós queremos dar início a este culto com uma oração. Vamos invocar a presença do nosso Deus e eu convido os irmãos a, juntamente comigo, levar a Deus os nossos pensamentos e falar com o nosso Deus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, te damos graças, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez podemos estar na Tua presença, Senhor, para falar contigo, para abrir o nosso coração e também para oferecer um culto de louvor a Ti, Senhor. Nós queremos dizer que dependemos totalmente do Senhor em nossas vidas. E o Senhor tem sido muito presente conosco, tem nos ajudado, tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da igreja, tem cuidado dos nossos irmãos, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por esta semana, por este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. E também agora, Deus amado, nós queremos invocar a Tua santa presença para oferecer um culto de louvor a Ti, Senhor, te pedindo que o Senhor nos aceite diante de Ti. E também, Deus amado, que o Senhor venha falar conosco através do Teu servo, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir o recado que o Senhor tem para nossas vidas esta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso de estar contigo, de estar diante do Senhor para oferecer um culto a Ti, Senhor. Obrigado porque podemos falar contigo, podemos abrir o nosso coração e colocar os nossos desejos diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por este momento que o Senhor nos concede e que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita, Senhor, o nosso louvor e nos abençoe, Senhor. Abençoe os irmãos que nesta noite conosco se reúnem diante de Ti como igreja para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para cantar, para dedicar louvores a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, a oração que nós fazemos. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo
seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor. Seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome Paz do Senhor, irmãos. Estou com muita saudade de vocês. Esperamos um dia que a gente vai voltar e se encontrar na paz de Deus. Amém. Vou ler um salmo. Vou ler um salmo não, em Lucas 12, versículo 4 ao 9. Digo vós, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vós digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas a quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém, Pai. Amém. Agora eu vou estar orando, pedindo a Deus por todos nós, porque nós precisamos de estar diante de Deus, não temendo mal nenhum, porque o Senhor está conosco, está com os teus santos, está com os teus filhos que temem o teu nome e que confia de todo o coração e de toda a alma. E estamos aqui, Senhor, na tua presença, te rogando, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, para a minha família, para a família de cada irmão que está congregando na Vila Formosa e aqueles que estão enfermos, Senhor. Só o Senhor tem poder nos céus e na terra para vigiar e cuidar
cuidar, como o Senhor sabe de todos os fios de cabelo desta palavra que eu falei nesse instante, Senhor. O Senhor também sabe onde estão os seus filhos, aqueles que estão necessitados de uma cura, está necessitado de uma bênção, está necessitado de um alimento, está necessitado de todas as coisas que um ser humano precisa. Porque somos feitos por Ti, Senhor, e o Senhor é o Deus que nos conhece. Por isso eu venho te pedir nesta hora, Pai eterno, que o Senhor olhe, Pai eterno, por cada vida que sofre nesse instante. Visita cada célula e cura com Teu poder, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que nos conhece. O Senhor é o Deus que nos restaura. O Senhor é o Deus que levanta aqueles que estão caídos. O Senhor dá oportunidade enquanto o Senhor está vivo. Que o Senhor está, que nós estamos vivos, Pai. E que Jesus não voltou. O Senhor dá-nos oportunidade de misericórdia, de pedirmos socorro, de pedirmos perdão dos nossos pecados e curar as nossas enfermidades. Mas a Tua palavra diz que nós só temos que temer o Teu nome e Te amar de todo o coração, de toda a nossa alma, e que o Senhor cuida de nós, Pai. Por isso, ó Deus, me ensina a falar mais contigo. E uma coisa eu lhe digo, Senhor, e te dou graça por todo esse crescimento, por essa pandemia, por essas aflições, por tudo que o Teu povo está passando e pela minha vida, pela minha família, por muitos queridos de nossas vidas, da minha família, de famílias conhecidas, dos que a gente não conhece, tem passado neste mundo. Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas e sabemos que tudo colabora por Teu amor por nós. E um dia nós vamos se encontrar contigo. Por isso, ó Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Entrego a minha família, entrego a minha vida, entrego cada irmão, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão temendo a homens. Eu falo de coração, Pai, porque também passei por tudo isso. E às vezes, não de não crer em Ti, mas de deixar-nos confusos o que está acontecendo nesse mundo. Mas uma coisa eu creio, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nada nos impede de Te amar e de Te louvar e saber que o Senhor é o nosso Deus. E que um dia o Senhor preparou, já está preparada, uma casa que não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, cremos nisso. E cremos que o Senhor é o Deus que vai nos levar para um lindo lugar. E que este dia nós possamos estar preparados para Te amar cada vez mais. Porque é isso que eu creio, que o Senhor é meu Pai, o Deus que fez os céus e a terra e cuida dos Seus santos na face da terra. Obrigado, Senhor, por todas essas lutas. Obrigado pelas coisas boas. Obrigado por tudo, Senhor, pelo alimento, pelas vestes, pelo ar que eu respiro, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Sou grato por minha família, sou grata pela família de cada irmão, pelos meus irmãos, Pai. E te peço em nome de Jesus que o Senhor visita a minha igreja da Vila Formosa. Visita aqueles que precisam. Visita, Senhor, cada um que está caído. Levanta com a Tua mão de poder, Senhor. Pai, como o Senhor é amoroso com as nossas vidas. Creio nisto. E creio, Senhor, que cada vida nesta hora está sendo visitada por Ti. Porque o Senhor é Deus de cada um que Te ama e Te teme o Teu nome. E que crê na Tua boa palavra, crê no Teu amor, crê nos Teus feitos por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado de todo o coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Fica conosco, Senhor.
Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta boa palavra na minha vida também, Senhor. Porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz a todos os queridos e amados irmãos aí da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Formosa. É um prazer ter o privilégio de juntos, meditar na palavra do Senhor. Que Deus esteja conosco durante a ministração dessa palavra e que o Senhor realmente confirme em nossos corações, segundo a sua vontade e com o mover do Santo Espírito de Deus, aquilo que Ele quer aplicar em nossos corações. Vamos orar e que Deus realmente esteja nos abençoando com sabedoria e discernimento. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por esse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que cada um daqueles ouvintes, cada uma daquelas vidas que tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo, possam ser impactadas pelo poder da Tua Palavra. E, portanto, tudo aquilo que nós dissermos tem a aprovação do Senhor. Que o Senhor coloque sobre a minha vida sabedoria, entendimento e que cada um de nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer então os queridos irmãos pelo convite que nos foi feito e que a palavra do Senhor realmente traga ensinamentos preciosos para as nossas vidas. O nosso texto está baseado no livro de Jonas, do profeta Jonas, e vamos juntos observar aqui alguns comportamentos equivocados por parte de Jonas. Jonas, que é o profeta, que tem a incumbência, que tem a responsabilidade de ser um porta-voz, de ser aí o homem que era responsável por trazer as mensagens de Deus para os homens. Então, estamos pensando num período do Velho Testamento em que o profeta tinha, o ofício de profeta, tinha uma das principais responsabilidades que alguém poderia ter naquele momento, de que era alguém que tinha, dentre as suas responsabilidades, aquela que exigia o maior compromisso possível, que era ser então esse porta-voz, esse homem que trazia as vontades de Deus para as pessoas. E nós começamos aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, com uma ordem do Senhor. Então temos que começar já refletindo sobre isso. As ordens de Deus são para serem cumpridas. Então a nenhum de nós foi dado o direito de, mesmo que questionássemos, mesmo que contrariasse a nossa vontade, mesmo que estivesse em conflito ou em atrito com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, independentemente disso, temos a responsabilidade, mas além disso, temos o dever de cumprir as ordens de Deus. Então, nós não podemos achar que temos, nessa nossa relação entre servo e Senhor, uma flexibilização ou a flexibilidade de negociar aquilo que Deus pede que nós façamos. Então, nós começamos aqui no livro de Jonas, o capítulo 1, no versículo de número 1, diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, a ordem de Deus era para que Jonas fosse até a cidade de Nínive e, chegando lá, anunciasse aos moradores daquela cidade todos os males, os pecados, as falhas humanas que eles estavam cometendo e que haviam chegado até o Senhor e, portanto, entristecido o coração de Deus, deixado Deus inconformado, deixado Deus realmente muito entristecido com o comportamento daquelas pessoas. E, portanto, num primeiro momento, nós podemos observar que é uma mensagem não muito agradável, porque ele vai chegar dizendo para os moradores daquela cidade que Deus
não estava se agradando do comportamento deles. E por conseguinte, provavelmente seriam destruídos. Então, essa é a primeira mensagem que Jonas deveria levar até Nínive. Mas, no momento seguinte, né, ao receber essa ordem de Deus, e aqui a gente já começa a levantar uma hipótese, ou seja, de que Jonas era um profeta que não gostava ou que era inconformado com as misericórdias de Deus. Então, ele não se conformava como Deus era tão rápido em perdoar. Como que poderia ser um Deus tão benevolente e tão misericordioso? A prova disso é que, ao invés de ir para Nínive, olha o que o texto diz. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Para fazer o quê? Para fugir da presença do Senhor. Ou seja, Jonas recebe uma ordem, então ele está na condição de servo, mas com o seu comportamento ele questiona a ordem do seu Senhor, e para isso ele faz o quê? Compra uma passagem e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, né? Ou seja, ele resolve fugir da presença de Deus como se isso fosse possível. E nós estamos vendo um comportamento que advém de um profeta, ou seja, de alguém que já tinha uma comunhão, que já estabelecia um relacionamento com Deus. E mesmo assim, ele resolve tomar a decisão mais equivocada da sua vida, que é fugir da presença do Senhor. E para isso, como eu disse, ele paga, ele ainda estabelece um preço para fugir da presença de Deus. Hoje temos visto muitas pessoas fugindo da presença do Senhor e pagando para fugir também, pagando com o seu comportamento, com a sua rebeldia, né? Ainda que não seja um valor em espécie, né? Um valor estipulado nos moldes econômicos, mas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, estamos pagando para fugir da presença do Senhor. Quando nós, ao sermos convocados por Deus, ao recebermos uma ordem de Deus, achamos que podemos contrariá-lo a partir das nossas atitudes, como Jonas fez. Ele resolveu fugir. O caminho era Nínive, ele resolve ir para Tarsis. Mas nós vamos ver que isso tem as suas consequências. Nós não podemos achar que simplesmente não querendo fazer aquilo que Deus nos ordenou, que nós vamos conseguir fugir da sua presença. Jonas decidiu fazer isso de forma precipitada, abrupta, inconsequente, mas fez. Então hoje também temos muitas pessoas que se esquecem que antes de aceitar o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, elas aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Ou seja, a partir daquele momento, a partir da nossa decisão, a partir da nossa ratificação da nossa fé, da convicção de que estamos entregando nossa vida para o Senhor Jesus, aceitamos a Ele não apenas como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas, né? Então, portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, assumimos esse compromisso de que a nossa vontade não vai prevalecer sobre a vontade do Senhor. Estaremos sempre sob as ordens de Deus, não sobre as ordens de Deus. Ou seja, estaremos sempre debaixo da soberana vontade do Senhor. Mas Jonas resolveu fugir. Mas a gente já começa então a pensar nessa possibilidade, né, de alguém que não gostava das misericórdias de Deus. Como temos visto isso muito nas redes sociais, pastores, líderes de louvor, membros de igrejas, que por diversas vezes em seus comentários destilam ódio, palavras de maldição contra determinados segmentos da sociedade, contra grupos da sociedade que teoricamente contrariam a vontade dessas pessoas. Mas veja, a nós não foi dada a condição de juízes, né? Ou seja, somos tão somente instrumentos
de bênção na vida das pessoas. Somos porta-voz do Evangelho, que nada mais é que as mensagens das boas novas. Boas novas do quê? Da salvação, do perdão dos nossos pecados, da libertação da nossa alma, da opressão. Essa é a mensagem que devemos pregar. Então, quando olhamos para Cristo durante a sua crucificação, ao estar ali já próximo à sua morte, um dos seus últimos atos até então, até aquele momento, ainda como homem, antes de que ascendesse aos céus, ele tem um ato de profunda misericórdia, quando ele perdoa um criminoso, que por estar sendo crucificado, provavelmente para os padrões da época em que viviam, era um crime hediondo, ou seja, porque o crime de crucificação, e por isso que havia uma mobilização das forças públicas daquele momento, tentando isolar a população daquela aglomeração, mas sempre deixando a crucificação como um ato ou como um momento de exemplo, de punição, como que seria punido aqueles que se rebelassem contra o Estado ou que porventura cometessem um crime considerado hediondo, como eu disse, para o período em que eles ali estavam. Então veja, qual foi a atitude de Jesus? Jesus simplesmente olhou para aquele homem, o qual nós não sabemos qual o pecado que ele cometeu, qual foi o crime que ele cometeu, ou os crimes que ele possa ter cometido. Jesus, ao olhar para ele, lança um olhar de misericórdia. E no momento seguinte, lança um momento de perdão para a vida daquele homem. Ele, além de um olhar de misericórdia, ele também dirige palavras de perdão, não de maldição, de repulsa, de incriminar aquele homem, de repudiar o comportamento dele, não. Ele, pelo contrário, nem cita quais são os eventuais crimes que aquele homem possa ter cometido para estar ali naquele momento da crucificação. Não, ele simplesmente olha para ele e diz, olha, os teus pecados estão perdoados, ou seja, estarás comigo no meu reino, esquece, daqui para trás as coisas elas já passaram e tudo se fez novo. É um olhar de misericórdia. E Jonas tem uma incumbência aqui, era levar uma mensagem para os moradores de Nínive. Mas no primeiro momento ele resolve fugir. Mas como eu disse, e os versículos que nós veremos a seguir, nos levanta essa hipótese, essa possibilidade de que Jonas era um homem que se desagradava das misericórdias de Deus. Então vamos agora, capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Então, esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Ainda lhe perguntaram, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então veja, a gente já sabe aí essa história. Então Jonas está ali num navio, ele vai para o porão do navio, de repente uma forte tempestade começa a balançar aquele navio de um lado para o outro. Os homens, que com certeza eram homens acostumados a mar revolto, a tempestades em alto mar, naquele momento nunca tinham visto nada parecido, porque era algo com muita intensidade, e sabiam que eles seriam destruídos. E em determinado momento encontram Jonas no porão. Jonas que desce para o porão, fugindo da presença do Senhor, e estava num sono profundo, ele estava dormindo. Então, como que nós podemos imaginar um profeta com esse comportamento? Que está descumprindo uma ordem de Deus, que está em conflito com as misericórdias de Deus, que está pagando para fugir da presença do Senhor e que entra num navio e dorme. Enquanto o mar está quase que despedaçando, ou a tempestade está quase despedaçando aquele navio, ele simplesmente está adormecido. E quantos amigos e irmãos que passaram por nossas igrejas e que estão adormecidos nesse momento?
É aquela advertência que Paulo, quando escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, em relação à ceia. Ou seja, devemos examinar a nós mesmos, não é dado a nós essa responsabilidade de julgar o meu próximo ou o irmão que está ao meu lado, né, se ele deve ou não tomar a Santa Ceia, mas é a mim que cabe esse autoexame. Então examine-se o homem a si mesmo, mas ele também faz aí uma advertência. Existem muitos, né, que estão fracos, que estão doentes e alguns que já dormem, ou seja, alguns que estão num sono profundo, mesmo em fuga da presença do Senhor. Ou seja, estão indiferentes à voz de Deus, estão indiferentes ao compromisso que assumiram lá atrás, quando declararam que a partir daquele momento aceitavam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Então nós observamos alguém, no caso aqui o profeta Jonas, que está completamente diferente à voz de Deus. Deus havia dado uma ordem para ele, ele simplesmente resolve não cumprir e, além disso, vai para uma direção totalmente contrária, paga um preço para fugir, do Senhor e dorme. E os homens, quando descobrem Jonas ali, começam a questioná-lo, o que ele havia feito para que aquela revolta, e eles sabiam que aquilo havia algo de espiritual, em toda aquela situação, não era algo natural, mas era algo sobrenatural, e eles questionam a Jonas, o que eles deveriam fazer para que o mar se acalmasse. E aí a gente vê qual a resposta que Jonas dá. Respondeu-lhes ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ou seja, Jonas, agora acordado do seu sono, e essa deve ser a nossa oração, para que muitos dos nossos irmãos, muitos daqueles que, como eu disse, estiveram conosco nas nossas igrejas, congregaram, louvaram, oraram, participaram dos cultos, foram ativos na casa do Senhor e hoje são dispersos, qual deve ser a nossa oração? Que eles sejam despertados desse sono. Desse sono espiritual, da inércia espiritual, da paralisia espiritual, para que Deus tenha misericórdia enquanto ainda temos tempo, porque enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, ou até o dia em que o Senhor nos chamar para irmos ao encontro dele. Então, Jonas começa a cair em si de que todo aquele mal que estava atingindo as pessoas que estavam à sua volta, porque isso realmente acontece, se há uma maldição sobre as nossas vidas e se não há um conserto, de alguma forma as nossas atitudes e os nossos comportamentos podem atingir as vidas que estão à nossa volta. E aqui nós olhamos isso, ou seja, se aqueles homens não encontrassem Jonas dormindo ali no porão do navio e não tivessem essa conversa e essa clareza de que ali havia realmente um mover sobrenatural, aqueles homens seriam completamente destruídos. E ao questionarem Jonas, qual foi a resposta de Jonas? Jonas diz assim: olha, é só vocês fazerem o seguinte, me levanta, joga no mar e o mar vai se acalmar, porque eu sei que tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Mas olha qual foi o comportamento dos homens. Nós estamos falando de misericórdia. O próprio Jonas diz, olha, para vocês resolverem esse problema, é só me levantar e jogar no mar. O mar vai se acalmar e o problema de vocês estará resolvido. Mas qual foi a atitude desses homens? Não foi uma atitude de ímpeto e imediatamente levantar Jonas e lançar ele fora do navio. Não, aqueles homens em algum momento tiveram ainda misericórdia daquela vida e disseram assim, versículo 13, qual foi o comportamento? Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, aqueles homens de alguma forma ainda tentam salvar a vida de Jonas.
embora ele tivesse se declarado culpado, embora ele tivesse dito que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele, ele tinha apresentado qual seria a solução para aquele problema, ou seja, lançá-lo no mar. Ainda assim, aqueles homens despidos de qualquer sentimento de vingança, mas pelo contrário, vestidos de misericórdia, se esforçam o quanto era possível, né, em termos de forças humanas, para tentar salvar a vida de Jonas. Versículo de número 14. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida desse homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então, o que aconteceu? Aqueles homens fizeram tudo que foi possível para tentar salvar a vida de Jonas, ou seja, tiveram a oportunidade de se vingar do comportamento de Jonas, porém, o que aqueles homens fizeram? Simplesmente usaram de misericórdia. Se esforçaram, se empenharam, remaram contra aquelas ondas, tentando chegar em terra firme para salvar a vida de Jonas. Mas quando viram que não tinha jeito, e ainda antes de lançar Jonas ao mar, pediram perdão, pediram que Deus tivesse misericórdia, porque não era culpa deles, né? E que se aquele homem, sendo inocente, eles não queriam que nenhum tipo de culpa recaísse sobre a vida deles. Porque ele diz assim, olha, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, eles entenderam que naquele momento, jogar Jonas fora do navio, lançá-lo ao mar, era a vontade de Deus. Então veja, aqueles homens que não tinham a mesma relação que Jonas tinha com Deus, estamos falando da relação de um profeta do Velho Testamento, a relação de um intermediário aí, né, entre Deus e os homens, de um porta-voz entre Deus e os homens. Embora aqueles homens não tivessem esse mesmo tipo de relação, essa mesma comunhão com Deus, usaram de misericórdia, pediram perdão, que num eventual erro o sangue daquele homem, né, não recaísse sobre a vida deles como sinal de maldição, mas entenderam que lançá-lo ao mar, por mais drástico que pudesse parecer, era a vontade de Deus. Ou seja, não havia outra forma. Jonas tinha que ser lançado ao mar. É aquilo que muitas vezes, de uma forma simplória, nós pedimos: Senhor, eu sou um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça-me de novo. Olha, o meu amigo, meu irmão, meu marido, minha mulher, alguém que nós queremos que seja alcançado por essa graça e misericórdia. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, ele é um vaso nas mãos do oleiro, quebra a vida dele e faça de novo. Quando Deus começa a quebrar a nossa vida ou a vida de alguém que nós amamos, que estamos intercedendo, começam os questionamentos. Ou seja, começamos a questionar, né, aquilo que Deus está fazendo. E aqui aqueles homens tentaram dentro do limite humano. Quando viram que não iriam conseguir, lançaram Jonas ao mar, compreendendo que naquele momento a única forma da tempestade se acalmar era Jonas ser lançado fora. Ou seja, muitas vezes o conserto das nossas vidas, das nossas relações rompidas com Deus, eles vêm das formas que nós muitas vezes não gostaríamos de enfrentar. Então Jonas é lançado ao mar. Versículo 17. Então o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ou seja, Jonas, né, agora lançado ao mar, veio um grande peixe, né, uma figura muito utilizada aí da baleia, né, até porque nós nem sabemos se esse grande peixe, né, a gente está falando de um período muito distante dos dias atuais, nós nem sabemos se esse peixe realmente é uma baleia ou se tenha sido aí uma espécie que foi extinta no decorrer dos anos,
mas era um peixe, né, que engoliu e que ao mesmo tempo não digeriu ou fez ali a degustação na sua totalidade do profeta Jonas. Jonas fica por 3 dias e 3 noites nas entranhas, no ventre desse grande peixe. E nesses 3 dias, Jonas tem todo o tempo do mundo, né, para refletir sobre a sua vida. Né? Nas entranhas desse peixe, Jonas tem ali a sua grande oportunidade de se reconciliar com Deus. Veja, muitas vezes o Senhor também nos coloca em situações que, por mais difíceis que possam ser, é apenas, né, em meio a essa situação ou a essas situações que nós vamos ter um encontro real e um agir de Deus na nossa vida espiritual. E Jonas então começa aqui o capítulo 2 dizendo: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, quando ele está ali, das entranhas do peixe, já sentindo a morte de perto, né, sentindo que ele estava andando pelo vale da sombra da morte, dali ele faz o quê? Jonas clamou ao Senhor. O homem que havia pagado para fugir, para não ir para Nínive e fugir para Tarsis da presença do Senhor, que dormiu no barco, indiferente à vontade do Senhor, que provocou uma tempestade, que continua dormindo, independente da vontade do Senhor, que é lançado ao mar, agora sabendo da sua responsabilidade, do seu erro, nas entranhas desse peixe, sentindo a proximidade da morte, ele clama ao Senhor, e o Senhor o ouve. O Senhor o ouve como prova da sua misericórdia. A um coração quebrantado e contrito, a esse jamais desprezarei. E Jonas, então, vive uma experiência do que é Deus, um Deus misericordioso, do que é um Deus que devemos crer nas suas infinitas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Versículo de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam-se de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Ou seja, Jonas, que questiona a vontade de Deus ao ir para Nínive, porque de alguma forma sabia que Deus era misericordioso, agora se vê numa situação que era totalmente dependente da misericórdia de Deus. Ou seja, ele não seria lançado, vomitado para fora das entranhas daquele peixe, se não fosse uma ação sobrenatural de Deus. E aí, misericórdia é isso, é uma ação sobrenatural, uma ação que vai além da nossa compreensão humana, das nossas vãs filosofias, das nossas vãs compreensões, das nossas limitações humanas. Jamais teremos condição de compreender os padrões de justiça de Deus, os padrões de salvação de Deus. Agora, antes de ser lançado, ele diz, olha, eu oferecerei sacrifício com ações de graças, o que eu votei eu vou pagar. E ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, ele chega aqui num ponto fundamental. Realmente, ao Senhor pertence a salvação. Quem convence o homem do seu pecado é uma ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito nos convence dos nossos pecados. E a partir desse convencimento, de um arrependimento, de uma entrega da nossa vida ao Senhor Jesus, dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Então, como eu disse há pouco, as coisas velhas se passaram. Tudo, absolutamente tudo se fez novo. Nos tornamos em uma nova vida, um novo nascimento. Capítulo de número 3. Então, Jonas chega agora a Nínive. E ele tem, então, essa responsabilidade daquilo que ele tentou não fazer no começo. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, ou seja, veio a primeira, ele fugiu.
de dentro das entranhas do peixe, ele teve um momento para refletir e dizer, olha, a salvação pertence ao Senhor. Pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Veja, mais uma vez, o Senhor deixa claro, a mensagem que eu te ordeno. Jonas não estava sendo submetido ali a um momento de uma reunião que ele pudesse ter a sua participação, ou mesmo opinar qual era a sua vontade. Não foi lhe dado esse direito. E nem de contestar, questionar por que Deus estava fazendo aquilo. O Senhor, mais uma vez, diz, olha, assim você vai fazer, vai chegar a Nínive, vai levar a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, a Jonas, e agora ele faz o certo, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. Então ele percorre aquela cidade, era uma cidade grande, ele teve ali que fazer um esforço físico para percorrer toda aquela cidade, e anunciando essa mensagem. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Então ele começa dizendo, olha, Deus está dando um prazo para vocês, um prazo de arrependimento, de reflexão, de análise, de autocrítica, de tudo aquilo que vocês estão fazendo que está entristecendo ao Senhor. Que Deus tenha compaixão da vida de vocês. Um homem que havia acabado de dizer antes de sair das entranhas do peixe que a Deus pertencia a salvação. E é isso. Eu tive um amigo, o qual eu, quando trabalhava no Emílio Ribas, acompanhei a sua morte ali, praticamente na véspera de sua morte, segurando o oxigênio. Um jovem que havia dedicado boa parte da sua vida à prostituição, a uma vida promíscua, a vender o seu corpo, em troca de recursos financeiros. Em determinado momento, esse jovem está ali, na Avenida Goiás, em São Caetano, quando de madrugada alguém passa e entrega um folhetinho dizendo para ele assim, olha, Jesus te ama. Simplesmente isso. Ele pegou aquele folheto, guardou, e depois de algum tempo ele ficou pensando e disse, poxa, por que esse rapaz está fazendo aqui de madrugada na rua também? Mas ele pegou aquele folheto e não jogou fora. Ou seja, de alguma forma o Espírito Santo já trabalhando, ainda que inconscientemente, na vida daquele jovem, ele colocou o folheto na sua bolsa. Ele, um travesti que vivia do comércio do seu corpo, foi para casa. Passado alguns dias, ele, antes de sair, em mais das noites que ele saía para ir às ruas, ele disse que não estava muito bem. Morava ali com outras pessoas e eles saem para ir para os seus locais de trabalho, e ele fica triste, sentindo meio amargurado, melancólico, e diz, olha, não vou ficar aqui, não estou legal. E resolve então fazer ali uma arrumação na sua bolsa. E tirando ali alguns objetos, ele retira e encontra novamente aquele versículo, ou aquele folheto que o rapaz na Goiás havia entregado para ele. Ele faz o quê? Ele lê, e no final tem aquelas orações, algumas de uma forma diferente, mas o sentido é o mesmo, convocando a entregar a sua vida a Cristo. E aquele jovem ali naquele quarto, sozinho, sem ninguém ao lado dele, faz aquela oração. Ele diz que se Deus realmente existisse, ele queria que aquilo acontecesse com ele. Passa-se aí algum tempo, aquele jovem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, faz o seu discipulado numa igreja batista, se converte, batiza, ainda tem o tempo de trabalhar na obra do Senhor, embora um tempo muito reduzido, porque descobre logo num momento próximo de que está contaminado ou que foi contagiado pelo vírus HIV,
sabe que naquele momento, anos 80, era quase que uma sentença de morte, né, para quem era portador do vírus. Ou seja, aquele jovem vê então a sua vida humana sendo destruída. Mas em resumo, quando eu estava com ele ali no hospital, ele me disse uma coisa que eu jamais me esquecerei. Ele disse assim: pastor, quando eu descobri que eu estava com essa enfermidade, eu sempre orei para que Deus me curasse. Eu acreditava e acredito que Ele pode me curar. Mas eu entendi uma coisa: se Ele não me curar, Ele já realizou a principal obra na minha vida, que foi a salvação da minha alma. Ou seja, Ele diz: agora eu tenho certeza que no futuro eu terei uma vida e uma vida em abundância. Ou seja, um jovem, né, foi evangelizado por alguém que provavelmente nunca mais o tenha visto, e que talvez, né, e cremos nisso, o encontrará nos céus. Mas foi alguém que, ao entregar um folheto, disse: Jesus te ama, independentemente de qual era a posição daquela vida naquele momento. Ele não olhou para o pecado, para o erro, para as falhas, não agiu como um inquisitor, um acusador, mas ele foi um agente de salvação na vida daquele jovem. E que, ao entregar a sua vida a Cristo, foi realmente salvo. E aí, caminhando para o final da nossa mensagem, os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram de saco desde o maior deles até o menor. Ou seja, homens, mulheres, crianças, né, por ordem do rei, eles entenderam aquela mensagem. Havia uma mensagem ali, e essa mensagem era de salvação. 40 dias aqueles homens tinham para fazer isso. Eles proclamaram jejum, se vestiram de saco. O rei, né, também participou de todo aquele processo de conversão, de mudança de hábitos, de vida, e se colocaram à disposição do Senhor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Ou seja, a mensagem era de destruição no primeiro momento. Era essa a mensagem que Jonas tinha que ter levado. Mas Deus já sabia que se aqueles homens se arrependessem dos seus maus caminhos, o Senhor mudaria o seu decreto. Porque o decreto de Deus foi mudado em decorrência das suas misericórdias, de vidas que foram impactadas pela mensagem que o profeta Jonas, como porta-voz de Deus, trouxe naquele momento. E isso, de alguma forma, incomodou Jonas, né? Jonas não se conformava com o pecado daqueles homens, daquela cidade, e ele não queria que aquelas pessoas se convertessem. Essa é uma realidade. Ele sabia que Deus, quando aqueles homens ouvissem a mensagem e se arrependessem, ele mudaria de opinião. E olha então a prova disso. Capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Ou seja, Jonas ficou irado porque Deus salvou a vida de pecadores. Jonas ficou irado porque Deus se esqueceu do decreto de destruição e mudou o decreto de destruição para um decreto de salvação. Jonas não gostava das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus incomodavam a vida de Jonas. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me apressei a fugir para Tarsis. Olha a confirmação. Ele fugiu para Tarsis porque ele sabia que Deus era misericordioso. Quantos de nós, né, muitas vezes inconscientemente, desperta um desejo de vingança ou de anulação daquilo que nós consideramos inimigo, porque achamos que essas pessoas não merecem a misericórdia de Deus. Os moradores de Nínive, por mais perversos que fossem, mereceram a misericórdia de Deus. E isso incomodou Jonas. Pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas sabia que Deus era um Deus perdoador. Deus é justiça, Deus realmente cumpre todos os seus estatutos e decretos, ele exige que isso seja cumprido, mas Deus é um Deus de amor. É o Deus de amor que enviou o seu único filho para que morresse
por cada um de nós, mesmo sem ser merecedores. O Senhor enviou o seu único Filho, para que o seu sangue, ao ser derramado na cruz e colocado sobre as nossas vidas, tivéssemos os nossos pecados perdoados. Recebemos a graça, que é um favor imerecido. Nenhum de nós éramos merecedores. Éramos como ovelhas desgarradas, como Nínive. Não merecíamos também essa misericórdia. E isso incomoda Jonas. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: é razoável essa tua ira? Ou seja, é justo você ficar tão indignado porque eu salvei uma vida que você não gostava? Porque ele era pecador? Porque ele cometeu muitos crimes ou muitos erros? É justo você se indignar dessa forma? Versículo de número 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira e fê-la crescer por cima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. De modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Ou seja, Jonas está ali, depois de um período ali de caminhada, um sol escaldante, o Senhor prepara uma árvore para fazer sombra a ele. Mas, para que ele sentisse um pouco dessa misericórdia, desse vento que sopra da bondade de Deus. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, de sorte que essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então respondeu Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Ou seja, ele mais uma vez reitera aqui o seu descontentamento com essas mudanças de comportamentos de Deus. Entre vingança e bondade, entre destruição e misericórdia. Ou seja, o Senhor faz com que ele sinta um pouco desse refrigério que vem da parte do trono de Deus. E imediatamente prepara uma árvore. Ele sente o que está debaixo da sombra, o que está debaixo da misericórdia, o que está debaixo das bênçãos de Deus, independentemente dos problemas que nós possamos estar atravessando. Melhor é estar na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui a árvore é destruída, aquilo que produzia sombra é destruído. Jonas, imediatamente irado, diz que é melhor morrer do que viver diante de tamanho enfado. Disse, pois, o Senhor: tem compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado, ou seja, muitos animais. Então, queridos irmãos, se Deus teve misericórdia dessas vidas, qual deve ser o nosso comportamento? Recentemente tivemos aí vidas que se perderam por falta de oxigênio. E quando fazemos uma pesquisa rápida na internet, não vimos nenhum tipo de repulsa ou de recriminação que tenha vindo de igrejas ou desses pastores que volta e meia estão destilando veneno e ódio nas redes sociais. Quase nenhum deles se posicionaram de forma a recriminar tamanha inconsequência, ou seja, vidas que se perderam não por falta de um medicamento caro ou por falta de um medicamento importado, não, por falta de oxigênio, simplesmente por falta de oxigênio. E segundo alguns especialistas, morrer por falta de oxigênio é como morrer afogado no seco. Entretanto, pouco vimos de igrejas repudiando tal acontecimento. Então, qual deve ser o nosso comportamento diante de vidas que se perdem e muitas delas sem terem tido um encontro com Deus?
o nosso comportamento, independentemente de quem sejam essas pessoas e de quais comportamentos elas apresentem, sejam favoráveis aos nossos posicionamentos ou não, sejam favoráveis às nossas crenças ou ideologias ou não, independentemente disso, o nosso comportamento deve ser o mesmo que Deus teve com Nínive. Ao se arrependerem, aquelas vidas foram salvas. Então, que Deus continue nos abençoando e nos dando o discernimento e o caminho das misericórdias do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, que a tua palavra seja aplicada nos corações, nos ouvintes que terão contato com esse vídeo, e que a cada dia, Senhor, aprendamos a caminhar segundo as tuas infinitas misericórdias, porque são elas a causa de não sermos consumidos. Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos dando a compreensão de que não somos juiz, mas que somos agentes ou que somos portadores, transmissores da mensagem do Evangelho, ou seja, do caminho das boas novas, das mensagens das boas novas de salvação. Nós oramos pedindo que o Senhor, então, tenha misericórdia para conosco e nos ajude a caminhar de acordo com a tua santa e soberana vontade. Certos de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus serão derramadas sobre a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Um grande prazer poder falar com os amados e queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Formosa. Um grande abraço a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, livre